Eu estou no Egito e esse aqui é o Rio Nilo. Hoje, no coração do deserto, eu vou expor o conteúdo simbólico e espiritual na música Dark Horse de Katy Perry. Essa música foi lançada em dezembro de 2013 e até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, esse clipe teve aproximadamente 4 bilhões de visualizações, ou seja, seria equivalente dizer que quase a metade da população da Terra assistiu uma vez isso. E você vai pensar, poxa, essa música já é velha, né? Mercadologicamente, eu posso até concordar com você e dizer que sim, mas a razão de eu fazer esse vídeo é descortinar o mundo espiritual por detrás da simbologia egípcia, não só nessa música da Katy, mas em qualquer música na atualidade que você possa se deparar contendo elementos egípcios. Você vai andar aqui pelo Egito e vai se deparar com inúmeros templos dedicados ao culto de inúmeras entidades espirituais de uma religião que já não mais existe. Mas, na verdade, o culto a essas entidades egípcias saíram das paredes dos templos e dos altares aparentemente abandonados, né? E hoje estão no seu smartphone e na iconografia de milhares de áreas da cultura humana. E eu percebo que a música é uma das principais onde isso se manifesta. Existe uma razão espiritual para isso, e talvez você desconheça. Os deuses, símbolos e rituais foram recodificados, mas não ressignificados. Hoje, eles estão presentes em clipes, filmes, tatuagens, maquiagens, moda, etc, etc. O aspecto exótico da cultura é um grande atrativo cênico porque, de uma certa maneira, se utiliza de uma iconografia que por muitos anos sempre foi foco de fascínio pela sua exuberância e excentricidade. Mas por detrás desse encantamento existe um mecanismo espiritual de Satanás que visa aprisionar a mente moderna dentro de uma egrégora da qual você não consegue sair. Uma egrégora é um termo do ocultismo que explica o processo de controle mental que um conjunto de pensamentos, uma vez difundidos na sua mente, são governados por uma entidade espiritual que determina o seu destino. Uma egrégora é alimentada pela sua devoção e é por isso que você não consegue parar de ouvir uma música ou banda. Sua mente está presa em uma egrégora. Em 1954, aqui nesse local, ao lado da pirâmide de Khufu, foi escavado um barco de transporte funerário. Esse aí que você está vendo na sua tela era um barco funerário que era utilizado para trazer a pessoa que havia falecido para o seu destino eterno na sua tumba. O barco de Khufu, hoje, ele está no Grand National Museum aqui no Cairo. Então, é importante que você entenda que a simbologia desse clipe não é à toa. Não é simplesmente uma encenação 3D que foi colocada para você admirar a beleza dessa cantora ou a sua música. E o aspecto interessante é que o fato desse barco ter sido encontrado aqui é muito significativo. Por quê? Porque talvez, se você não sabe, as pirâmides formam uma necrópolis. Necrópolis significa cidade dos mortos. O nome moderno disso é cemitério. Você alguma vez na sua vida, seja sincero, foi para o cemitério, curtir o visual e cantar? Fala a verdade. Há muito tempo atrás o rio Nilo chegava próximo daqui, nas áreas da pirâmide, onde eu estou agora. Então os mortos que eram sepultados aqui, obviamente eram ricos e tinham o seu cortejo fúnebre utilizando um barco de Ra. Esse barco que era uma metáfora da passagem da vida para o mundo dos mortos. Essa é a exata simbologia no início do clipe. Só que ela conduz você, que está em vida, a um mundo espiritual de morte, virtualmente, através da sua tela. Agora deixa eu te mostrar uma outra evidência sobre a conexão do mundo espiritual com esse barco, com essa simbologia do clipe que você pode até gostar, mas presta muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Olha isso aqui que eu vou te mostrar. Vem aqui, para você não achar que é invenção minha. Essa aqui é uma miniatura, obviamente, de uma cena de um barco que está levando um defunto para ser enterrado. E você pode ver que existem as oferendas que estão sendo trazidas e ali o morto é levado, e óbvio, no Nilo. Exatamente como ela está retratando no clipe. Então, não é invenção minha. Olha isso aqui, é uma retratação fiel de uma cena
funerária no Rio utilizando um barco solar. Olha outro exemplo de um barco funerário. Essa é uma cena retratando um barco funerário. Um defunto morreu, está sendo levado. Esse é um barco solar que desce o Nilo para levar a pessoa ao seu destino final, eterno. Eu estou agora mostrando para você o Livro dos Mortos, que era um livro de cânticos, de orações feitas nos eventos fúnebres. Eu quero te mostrar o barco solar novamente nesse papiro que é original. Olha aqui, dá uma olhada, tá vendo aqui o barco, as duas entidades espirituais levando o morto em direção ao seu destino final no Livro dos Mortos. Percebe como essa iconografia que está sendo utilizada no videoclipe está diretamente ligado com o mundo dos mortos? Não é achismo meu. Bom, eu quis vir aqui nesse local para te mostrar mais uma vez e enfatizar de que eu não estou sendo um religioso extremo, mas eu quero te mostrar com aspectos arqueológicos de que o mundo espiritual que essa cantora está apresentando para você e você engole é real, é verdadeiro, existiu e tem uma simbologia muito profunda por trás. Eu estou visitando aqui no Egito, em Luxor, o templo de Karnak. Esse local era considerado o maior centro de culto religioso, de adoração ao deus Amun-Ra. Olha só, você não precisa ser um grande estudioso de hieróglifo egípcio para entender o que eu vou te falar, tá? Olha só, você consegue ver aqui nessa parede o barco? Por favor. Tá aqui, ó, o barco solar de Ra, tá vendo? Vem um lado para cá, o lado para cá. Tem dois deuses, um de cada lado, estão sem cabeça porque os muros foram embora. Mas o que eu quero te mostrar é que isso é real na sua vida, cara. Quando você ouve essa coisa, quando você ouve essa música, quando você celebra essa música, você está traindo isso sobre a sua vida, você está traindo esse mundo espiritual que está aqui. Não é porque eu quero ser chato, porque eu sou religioso, porque sou um crente chato, ou idólatra, nada disso. O que eu estou querendo fazer é chamar a tua atenção para a realidade de um mundo espiritual que prende a tua alma. Então, essa simbologia que eu estou querendo te mostrar não tem a ver com uma perseguição religiosa, mas tem a ver com um despertar espiritual na sua vida, para você entender que o que você ouve abre um portal espiritual. Sabe por quê? Porque se isso aqui não estivesse num templo que cultuasse uma entidade que é relacionada ao mundo dos mortos, cara, tudo bem, mas não é o caso. Nós estamos falando de uma entidade que Deus decretou juízo na praga das trevas, do Êxodo, do livro do Êxodo, cara. Então eu não estou fazendo uma perseguição religiosa, eu estou te mostrando um princípio espiritual por trás da música que você ouve. Agora, a questão é, você acredita ou não? O fato de você não acreditar não muda a realidade do que o símbolo significa. Isso aqui é a realidade, e a realidade é o que estava por trás. E isso é o engano que ela te propõe. Porque enquanto ela faz uma maquiagem bonita, enquanto ela faz toda uma cena de um clipe bem produzido, e você encanta com isso. Mas no fundo, cara, isso está sugando a sua alma para dentro de um contexto espiritual chamado a morte. Cada cena desse clipe é uma porta espiritual com um ritual audiovisual que usa símbolos egípcios. Goste, acredite ou você ou não. E a combinação do som da música associado à mensagem subliminar dentro desse contexto abre um portal espiritual que te envolve em uma atmosfera espiritual que contém em si os atributos que vão te atrair ao conteúdo espiritual da música. E principalmente para quem a inspirou, usando a cantora como um fantoche que cria um canal espiritual para sua audiência. Toda música, sem exceção, nasce no reino do espírito, e toda e qualquer simbologia espiritual em uma música é uma evidência de que você acessa um ambiente espiritual ao ouvir essa música. Eu discorro amplamente sobre isso no meu livro Música e Mistério, e eu explico claramente que a música é uma experiência espiritual em primeiro lugar, e depois mascarada como um entretenimento para sua alma, para te cegar espiritualmente. Faz o seguinte, baixa o e-book gratuito com 2 capítulos inteiros no site do livro, ou clicando nesse QR Code que está na tela
caso você esteja assistindo esse vídeo em uma TV. A cena de abertura desse clipe, nós vemos um barco e um texto que diz Mênfis, Egito. Essa cena recriada em 3D acontece no Rio Nilo, esse aqui, no nascer do sol. Dá uma olhada que existem pirâmides ao fundo do frame, à direita. Conforme a câmera se aproxima do barco, o tamanho do sol aumenta e nota-se claramente a figura de 5 elementos. Conforme o clipe avança, a cantora é posicionada no centro da tela e por detrás de si, o sol a ilumina. Observe que esse barco está navegando no Nilo, no nascer do sol, e a cantora está ladeada por 2 dançarinas com uma máscara. Na realidade, essas são 2 deusas, e você vai notar que elas aparecem em outras cenas do clipe ao lado da cantora. A deusa egípcia com corpo de mulher e cabeça de gato é Bastet. Bastet era a deusa da proteção, do prazer e da saúde. Ela tinha cabeça de gato e um corpo esbelto e feminino. Isso é um apelo cênico valioso, mas a Bíblia tem um nome específico para isso. Isso é um demônio, para falar a linguagem bíblica clara e objetiva. Bastet era filha de Ra, que era o deus Sol. Por isso, o Sol na cena inicial é tão central e tão sutil subliminarmente. Ra é a personificação do próprio diabo na mitologia egípcia. Bastet é irmã de Sekhmet, deus responsável pela medicina, esposa de Ptah, principal deus de Mênfis e mãe de Mius. Nisso, o clipe saúda a potestade local que está entronizada em Mênfis, principal capital do Egito. Por isso, Mênfis é mencionada no início do clipe. Isso também significa que esse barco não é somente um simples barco de uma cena inocente. Não existe neutralidade espiritual qualquer quando um símbolo egípcio se aliança com música, ainda mais se um clipe se passa inteiramente no Egito Antigo. Isso tem que ficar muito claro para você, mesmo que talvez pareça só uma simples ilusão. Quando estudamos os hieróglifos existentes em tumbas egípcias, especialmente as de faraós, vemos que frequentemente haviam representações de barcos solares refletindo a crença na jornada da alma para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que esse barco era pilotado por Ra e transportava os mortos, muitas vezes através do Duat, que é o mundo subterrâneo do além na mitologia egípcia. No contexto da religião egípcia, esse processo metafórico pode ser descrito como uma sincretização simbólica ou transformação mitológica. A ideia de um barco de Khufu ser o mesmo que o barco de Ra nas tumbas reflete como elementos históricos e reais, como o barco de Khufu, são reinterpretados e elevados a um nível simbólico e mitológico, tornando-se a parte de uma narrativa religiosa mais ampla. No Egito Antigo, esses barcos não eram apenas objetos físicos, mas também símbolos da jornada espiritual. O barco de Ra, por exemplo, representava o trajeto do deus Ra pelo céu e sua travessia pelas esferas espirituais, enquanto o barco de Khufu, associado a um faraó real, poderia ser visto como parte dessa narrativa, sendo carregado de significados ligados à imortalidade, à jornada para a vida após a morte e à união do humano com o divino. Esse processo de transformação envolve a metaforização de objetos reais em representações de conceitos religiosos profundos, como a transcendência e a continuidade da alma após a morte. O barco, então, se torna não apenas um artefato físico, mas um símbolo espiritual e cósmico, refletindo a crença egípcia na viagem para o além e na eterna união do morto com os deuses celebrados na religião egípcia. Os hieróglifos também representavam várias cenas relacionadas à morte, ao julgamento e ao renascimento, guiando a alma em sua jornada após a morte. Então, essa cena de abertura do clipe recria uma cena espiritual do panteão egípcio de um ritual fúnebre, principalmente porque a cantora no centro recebe a adoração de 2 deusas ladeando a área onde a cantora se encontra. Se você ainda não entendeu, o clipe inteiro se passa no mundo dos mortos. No caso, o inferno nesse clipe é uma caricatura da realidade bíblica. No fundo, esse clipe inaugura uma grande zombaria do que a Bíblia descreve ser o inferno, usando a iconografia egípcia e o fantoche de uma mulher que se vendeu a sua alma em troca de fama.
No livro dos mortos, o faraó morto viajava com Ra em sua barca, enfrentando Apófis, que era a serpente do caos, para então renascer ao amanhecer. Então essa cena representa o renascimento de uma Farani no mundo dos mortos. A Farani é representada pela cantora sentada nesse trono que você vê. Essa é uma forma lúdica de abrir esse portal espiritual e transportar virtualmente a sua audiência para esse lugar. E se essa audiência é um fã, isso significa no mundo espiritual que a sua alma está presa a um ídolo que já se encontra no inferno. E se for esse o seu caso, esse vídeo nada mais é do que um alerta de Deus para você. Isso se chama magia negra. No ocultismo moderno, essa cena mostra a cantora não como uma passageira, mas ela é a comandante do barco, posicionando-se como Ísis, a deusa que ressuscitou Osíris através de magia. A mensagem é que celebridades são as novas sacerdotisas, guiando almas não para a luz, mas para a servidão espiritual nas trevas. Aleister Crowley publicou no seu livro de Thoth, ou The Book of Thoth, ele descreve Thoth, que era um deus egípcio, como o escriba dos deuses, guardião do conhecimento oculto. No clipe de Katy Perry, Thoth, que é esse deus egípcio, é reduzido a um servo, refletindo a corrupção da sabedoria sagrada em prol do entretenimento que enfeitiça você, audiência e fã dessa cantora. Enquanto os egípcios buscavam a vida após a morte, o clipe oferece uma morte em vida. Você vira espectador passivo de um ritual que consome a sua alma. Esse é o trono de Tutankhamon. Olha só que interessante. Os pés do faraó descansavam em uma espécie de banqueta que continha a imagem dos seus inimigos, conotando que ele pisava como eles fossem vencidos de guerra, ou seja, seus inimigos eram derrotados e por isso o faraó descansava o pé em cima deles, representando sua superioridade. Então, esse trono de Tutankhamon que você vê aqui, existe um detalhe. Nota que o ouro representa a carne dos deuses, a pedra, lápis lazuli, o céu estrelado. Juntos, eles simbolizavam a divindade de Tutankhamon, evidenciando que Faraó, dentro da cultura egípcia, era um semideus ou um filho dos deuses representados fisicamente dentro do contexto da fé egípcia. No clipe a gente vê a cantora sentada em um trono, diferente desse de Tutankhamon, mas um trono e por detrás um espírito de um deus. No Egito, súditos traziam alimentos para sustentar o Ka, ou seja, a alma do faraó. Aqui essas oferendas são presentes que na verdade são símbolos de submissão, joias, tecnologia, etc., trocando sustento espiritual por vassalagem à egrégora servida. No ocultismo moderno, o trono não é decorativo, é um altar que significa poder e autoridade. Cada homem ajoelhado representa a massa adormecida que alimenta a entidade coletiva, egrégora, com sua atenção e principalmente a sua devoção a essa cantora que a iconografia apresenta ela como sendo uma deusa. Como ela mesma confessou em uma entrevista que ela vendeu a sua alma ao diabo em troca de fama. I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Mas que pacto é esse que ela fez? Esse é o pacto descrito em Mateus capítulo 4, versículo 9, quando o diabo oferece a Jesus as glórias do mundo se ele se prostrasse e se ajoelhasse como um símbolo de entrega e dedicação da vida a ele, o diabo. Então, essa cena, ela alcança o que ela sempre desejou e o diabo entregou. Fama, sucesso, as glórias desse mundo. A principal glória desse mundo não é o dinheiro ou a fama, mas a vida de uma pessoa. No caso, você como fã. Entende agora a razão de 4 bilhões de views? Não é só uma questão de marketing artístico, mas uma questão de passe livre no mundo espiritual, fruto de um pacto obtido para a conquista do amor das multidões. A música é absolutamente questionável para quem estuda música, mas para as massas isso pouco importa. Mas tem um preço que ela vai ter que pagar com a sua própria vida. E começa
com dedicação da sua audiência ao diabo através de uma música e de um clipe que no fundo abre um portal para um pacto ritualístico verbal em música. Ah, não acredita ainda. Então faz o seguinte, segue comigo e entende a conexão com Aleister Crowley. Na obra dele, chamada Magic Without Tears, ele ensina que toda ação intencional é um ritual mágico. Ao assistir o clipe, você participa de um ritual de adoração a Katy Perry, mesmo sem perceber. E qual o contraponto bíblico? Existe um mandamento que Deus deu: não fareis para vós outros ídolos. O trono é um ídolo moderno e cada visualização é um ato de idolatria digital. E cada visualização desse clipe é um ato de idolatria digital. Esse trono de Tutankhamon é uma réplica do poder que Faraó um dia teve, mas ele perdeu. Mas a indústria pop ressuscitou o mesmo espírito, dominar através do espetáculo. No Salão das Duas Verdades, Anubis media o peso do coração contra a pena de Maat. Se o coração fosse mais leve, a alma alcançava Aru, que é o paraíso. Existe o simbolismo do chacal, que é o animal associado à morte, mas também a proteção. Chacais afastavam necrófagos das tumbas. No ocultismo moderno, transformar Anubis em cachorro é dessacralizar o sagrado. E qual que é a mensagem por detrás? A mensagem é que os deuses antigos agora servem ao entretenimento. Essa é uma tática para banalizar o espiritual e cegar você para o evangelho e a verdade de quem seja Jesus Cristo. Crowley via Anubis como guardião do umbral, um guia para iniciados. No clipe, Anubis é ridicularizado, refletindo a inversão de valores luciferiana. Em Isaías 5:20 nós lemos o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem. E qual o contraponto bíblico dentro desse contexto? Abre aspas, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Zoar Anubis nesse clipe é o primeiro passo antes da artista zoar quem? O próprio Deus vivo. Anubis já foi temido. Hoje ele é um meme. Assim como uma cultura pop transforma o sagrado em piada, até que a sua fé vire meme também. Set, que é o deus do caos, irmão de Osíris, Set representava desertos, tempestades e forças disruptivas. Seu caos era necessário, mas contido pelos deuses. A areia, como símbolo, é associada ao esquecimento, túmulos soterrados e à esterilidade. No ocultismo moderno, a tempestade não é um final dramático, é a assinatura dos Illuminati, Ordo Abdu Caos, ou seja, ordem através do caos. Destrói-se o antigo, que são, por exemplo, valores cristãos, para implementar o novo, que é, por exemplo, o materialismo e o relativismo. A conexão com Crowley é simples. Ele identificava-se como Set, como Deus Set, chamando de Shaitan, e via o caos como ferramenta de libertação. A tempestade que a gente vê no clipe é um ritual de iniciação para normalizar a destruição. Qual é o contraponto bíblico desse contexto? Abre aspas, Deus não é confusão, fecha aspas. Enquanto Set destrói, Cristo restaura. Aliás, foi o próprio Cristo que disse, eu vim para que tenham vida. Essa tempestade que a gente vê nesse momento do clipe é o sopro de Satanás da cultura pop. Um vendaval que apaga a verdade e enterra sua fé na areia movediça do entretenimento. O olho de Horus, também chamado de Udjat, é um símbolo de cura, proteção e visão divina. Ele é usado em amuletos contra o mal. Então, Horus versus Set, nesse contexto do clipe, Horus perdeu o olho na batalha contra Set, mas Thoth, que é um outro deus, restaurou, simbolizando redenção. No ocultismo moderno, o clipe da cantora corrompe esse princípio de Udjat, no olho que tudo vê, que é muito utilizado pelo Illuminati, que não protege, ele apenas vigia. Cada joia é um lembrete. Você está sendo observado por algoritmos, tendências e a egrégora espiritual que aprisiona a mente de quem idolatra essa mulher. E a conexão com Crowley é interessante porque na obra The Vision and the Voice, Crowley buscou abrir o terceiro olho para visões místicas. O clipe oferece um olho cego. Você vê, mas não enxerga a verdade.
E qual é o contraponto bíblico dentro desse contexto? Abre aspas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Fecha aspas. E qual a diferença? Deus vê para proteger. O olho do clipe vê para te controlar. O olho no clipe não é sobre ver, é sobre ser visto, vigiado, rastreado, consumido. Enquanto isso, o olho de Deus vê a sua alma e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma grande diferença. Katy Perry não é sua inimiga. Ela é uma marionete numa guerra espiritual que começou aqui no Egito Antigo. Por trás desse clipe existe uma egrégora que cega você para o evangelho e escraviza sua mente com ídolos de ouro e pixels. Mas ainda existe uma esperança. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito pode libertar você dessa escravidão. Enquanto Dark Horse prega, não existe volta, Jesus diz, eu sou o caminho. A escolha é sua. Continuar alimentando essa egrégora ou clamar por aquele que disse, eis que faço nova todas as coisas. Escolhe hoje a quem você vai servir, assim como Josué falou nas Escrituras. A escolha é só sua. Você pode continuar ouvindo Katy Perry quanto você quiser. Eu não tenho nada com isso, mas era o meu dever te mostrar que existe uma simbologia espiritual por trás daquilo que você ouve. Agora, o que você faz com isso é a sua escolha. Mas tenha certeza, você foi avisado.